Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tay, sejam todos muito bem-vindos à terceira parte da grande retrospectiva do ano dentro do Yu-Gi-Oh! Pois é, fizemos um podcast aí recentemente que você pode acompanhar dentro do meu Spotify, que tá aqui em cima linkado, caso você não saiba onde fica. Fiz essa retrospectiva com o Paulo PRJ, o Judeu e o Rapsodo. A gente gravou a retrospectiva do ano do Yu-Gi-Oh! Dentro desse ano. Pois é. Então, você pode acompanhar por aí. A gente tá na parte 3, imagina, eu não sei exatamente que parte tá? Eu vou falar a verdade, eu tô gravando isso aqui antes de cortar as partes, mas você sabe que parte é que você vai acompanhar agora. Dito isso, vamos acompanhar mais uma etapa ou um pedaço do ano do nosso metagame. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. E aí, pipocava, obviamente, questões de, cara, Brave, caralho, que merda, precisa tomar alguma coisa aqui. Quem sabe o Punk, tudo bem que a Anaconda ter tomado hit foi um adianto muito bom e, na verdade, óbvio que deveria acontecer. O Saif não rodou por algum motivo inexplicável mais uma vez, tanto que tá aí até hoje. Brave não tomou nada, Punk não tomou nada, mas a gente sabia que vinha uma coleção extremamente impactante, que era Pot. E a coleção de Pot, de novo, olhando pro OCG como a gente vinha olhando até aqui, você teve aí decks muito relevantes por lá, que alguns foram bem relevantes por aqui também. Mas, em especial dessa coleção, você teve o lançamento do Splite e, assim, a gente fala bem o Tiara, porque o Splite foi Tier 0 no OCG quando ele foi lançado. E aí, obviamente, a expectativa era grande, muita gente achando que o Splite seria um Tier 0 por aqui também. O Tiara, a gente já sabia que com a chegada da Ishizu e depois da banda que teve por lá, ele é quem se tornou o Tier 0, então estava no formato de Tier 0 bem recente no OCG, mas aqui é outra parada, mano. E aí, o que iria acontecer? Chegou Pot, chegou Power of the Elements, lançou o Splite, lançou o Tiara, lançou o Math Mech também, que deu uma popularizada forte nesse deck de Cyburst aí, e o jogo deu uma girada forte. Ele passou a ter uma restrição em volta dele, né? O meta anterior foi marcado por estar extremamente aberto. E esses decks novos eles eram tão bons, o Tiara com um impacto inicial melhor do que visto no OCG, deu uma restringida. E competitivamente falando, isso é até bom, né? E a gente começa no formato de Pot, que é algo que vem perdurando por aí até agora, com mudanças, obviamente. Nesse formato de Pot aí, assim, o mais claro suco de Power Creep, né? Sim. Não tem como ser mais Power Creep do que isso. Literalmente, os outros decks foram apagados do jogo. É como se eles nunca tivessem existido. Eu não me lembro a última vez que eu vi uma Fox Clone. Eu acho que a última vez que eu vi uma Fox Clone foi em julho. Eu nunca mais joguei contra esse deck. E todas as cartas estão aí, quer dizer, agora que o julho já foi, mas enfim, durante um tempo ainda tava lá, né? E assim como o Sword Soul, assim como vários outros decks porque não tinha muito sentido. Se você queria jogar com deck de hand trap e tal, o Sprite era disparado melhor do que os outros. Você tinha o Math Mech também como uma opção, né? Então, tipo assim, você tinha ali, eu acho que o Sprite era melhor, mas tipo, tinha o Sprite e o Math Mech como opções de deck que são nesse estilo, né? Então, não tinha por que você jogar de Libromancer, jogar de qual é o nome da merda? Do Punk, Brave, porque os outros eram simplesmente melhores nesse sentido, né? Era como se fosse um upgrade. Se você quisesse jogar de Con, era a galera do Dashler, realmente era melhor. Então, assim, você tinha opções de decks parecidos que eram simplesmente melhores do que os anteriores. Então, eles simplesmente pararam de ser usados. O que facilita a vida da pessoa que está jogando no competitivo um pouco. O fato da engine dos decks serem melhores faz com que você fique um pouco menos dependente, um pouco menos, tá? Um pouquinho menos, né? Muito. Você ainda precisa de non-engine para ganhar, seja qual elas que você tiver escolhido, mas você tem um pouco menos de necessidade em comparação antes. Antes era assim, se você não comprasse 2, 3 non-engine, não tinha o que fazer, o seu deck era um lixo. Você dava normal summon do bicho lá que pagava 600 de vida para buscar. O deck era patético, entendeu? A Indy era muito fraca. Ela parava pra qualquer coisa. É diferente agora, mano. Tu baixa o level 2. Agora não, nessa altura, né? Tu baixa o level 2, aí você dá um blue, mas se o cara dá uma, a gente trap sim, mas joga. Literalmente, então, nem se fala, né? Então, mudou muito nesse cenário, onde você tinha espaço para usar deck, porque a Indy era muito forte e como a Indy era muito forte,
você conseguia ir pra cima se ainda sobrasse alguma coisa do cara. Então, ficou melhor de jogar. Esse formato foi 10 vezes melhor do que o anterior. Inclusive, uma coisa muito legal começou a acontecer a partir do ponto que saiu o Sprite, o Tier, foi que parece que, tipo, a skill do jogo começou a aumentar muito. Porque toda a match era muito mais jogada, porque os decks eram muito mais fortes, então você não perdia pra uma coisa só. Então, tipo, você acabava que via jogadores bons indo muito melhor, tipo, o resto do ano inteiro, que foi uma coisa que começou a acontecer, que foi muito interessante. Então a gente viu, tipo, pessoas virando... dois caras virando, tipo, tetracampeões esse ano, né? O que é, tipo, bizarro. Muito raro, né? Isso é interessante mesmo de falar, né? Porque, por exemplo, voltando, obviamente isso aqui é ainda mais aqui nesse canal, que não é exatamente o galera do suco do competitivo que acompanha, mas a gente citou um formato anterior que obviamente não é só o fator, como o Paulo citou, né? Não é só o fator abrangência de decks no competitivo que faz com que ele fosse estranho, mas esses decks, ele simplesmente dava a parada de que, mano, aconteceu a parada aqui, ó, o normal sumo de 10, 20 decks. Bom, efeito, minha jogada vai passar. E agora? Eu ganhei. Tipo, isso diminui, né? Tira o edge ali de skill entre os jogadores, o que é ruim pra você que treina e quer jogar Yu-Gi-Oh! Competitivo. Tudo bem que se você é mais casual, o que você pode querer que o teu deck você não gaste tanto quanto pra montar um Splite, mas ao mesmo tempo você deu um normal summon e tua jogada automática passa e você ganha de um cara que é melhor do que você, beleza, isso pode te dar um fator de felicidade ali, mas competitivamente falando, cara, escrotíssimo. E esse formato, esse skill gap que esse formato trouxe é interessante, né? Apesar de, obviamente, não ser a melhor coisa do mundo, mas comparado com o que tinha, porra, maravilhoso. E aí eu lembro que... Eu não lembro exatamente os torneios que teve. Eu lembro que teve algum torneio do Reino Unido. Eu não sei se foi nesse no formato anterior que o Drytron ganhou aleatório lá. Mas foi no anterior, esse aí. Beleza, mas com certeza nesse formato de pote, um Rika ganhou um ICS, que eu achei um pouco estranho, aleatório assim. E que aumentou o preço do deck pra caralho, infelizmente. Queria muito um Rika, mas eu não posso. Aumentou pra caralho. Mas enfim, no resto foi dominância completa e alternância entre Splite e Tiara. Nesse momento inicial. E aí é isso que o Paulo falou, né? Um power creep muito grande com relação ao formato anterior. E você tinha um meta mais definido. Entre aspas, com exceção do nosso ICS, que aconteceu finalmente um torneio ICS aqui no Brasil. E foi nesse formato que rolou. O campeão, como vocês já sabem, foi o... Ah não, o ICS. Caralho, agora eu tô confuso. O ICS do Brasil, pô. Foi nesse formato, né? Foi, isso. Caralho. Eu não lembro quem ganhou, eu ia falar que... Ah, foi o Rhapsody. Foi o Mind Bunny. É o próprio, tá aqui, porra. É o Mind Bunny, pô. Bom, falem o que vocês querem. Só que ele sabia responder quem foi. Eu achei interessante. Coitado. Ele sofreu lá na mão. Eu acho interessante falar desse OSS aqui, porque, assim, é óbvio, a gente já sabe, mas pra galera ouvir aí, né, tipo, essas diferenças competitivas que tem do Brasil. Eu lembro que, eu não sei se foi o LeBlanc que tava reclamando, tipo, mano, como que eu vou... Ele não topou, né? Como que eu vou topar a porra de um torneio que não tem meta, que não tem um bagulho definido ali? E ele papo de perdedor. Mas é engraçado, né? Tipo, não tem outros torneios no mundo, acho, que teve um bagulho tão diferente, né? A ponto de, por exemplo, o Ignista e o deck de Mine chegaram na final, e aí teve decks mais abertos, assim, dentro do top, por exemplo. Porque a gente sabe, estamos no Brasil. O meta é diferente. Então, eu parecer de vocês sobre esse torneio aí. Que jogaram, né? Vocês jogaram esse torneio. Mano, aquele torneio foi sensacional. É cada história que saiu daquele torneio. Mas o fato do Mind Bunny... Acho que tem duas coisas históricas. Primeiro, o Mind Bunny ter ganho. E o segundo é um amigo meu de São Paulo, que é o Matheus Moreno. Um salve pra ele. Que ele fez a coisa mágica de ganhar em seguida do Nets, do Paulo, do Michel e do Jesse Cotton. Tipo, um negócio assim. Caralho. Foi, tipo, bizarro. Era o cara do Bud, né? Ah, no BFF. Não, tá. ele de Mac contra o Tiro, tipo, os melhores jogadores do Brasil, basicamente. Nossa, foi Absurdo. impressionante aquele torneio foi lendário, mano. Eu fui uma das vítimas. Eu acho que isso aí, acho que o meta tava no torneio do Brasil, pô. Aquele torneio foi muito bom. Se tu olhar o top 32 lá, tinha todo mundo que ganha tudo lá. Tinha Jesse Cotton, Paulo, Michel, o Rafa, o Rani ganhou agora o ICS, não foi? Ganhou depois. Eu joguei contra ele. Eu, tipo, acho que ele só pegou uma pisa mesmo e quis falar merda. Porque ele foi, coincidentemente, foi um mero, sei lá, recado do destino a Mine ter ganhado. Acho que ninguém dali conseguia ganhar daquele deck. Salve assim o Paulo, que tava com 20 smashes no deck. Mas fora isso, eu não vejo... Vai tomar um Setsil e ia perder tudo. Mas podia começar a ser até ativar. Eu só comecei a tomar Mine Game 2. É verdade. Mas assim, tipo, o torneio foi muito bom, porra. Eu digo por experiência própria, eu joguei com os caras ali que eu nunca imaginei que ia jogar. Joguei contra o Rani, ganhei dele, joguei contra o Jesse Cotton. Porra, bicho, quando eu joguei contra o cara, você pagou meu torneio.
contra praticamente todos os youtubers que estavam ali no torneio. E que eu posso afirmar que o torneio foi bem competitivo, sim. Que teve ali o Mystic Mine, né? Que eu acho que é o grande choro do pessoal. Mas tu olha o torneio todo, o top 2 todo, tu vê ali. Ignora o Mine, ignora o FMAC, tu vê ali que o meta tava todo ali. O meta tava realmente no torneio. Eu acho que isso entrava bem. Inclusive, eu joguei com o LeBlanc na primeira rodada lá e ele, tipo assim. Cara, o torneio tava muito bom, cara. demais. Tava muito bom. Inclusive, nesse torneio, eu joguei contra o LeBlanc na terceira rodada. Eu cliquei mais, né? Na terceira rodada. Não, mentira, ao contrário. Eu joguei contra o Oba e depois eu joguei contra o LeBlanc. Meus dois primeiros rodadas do torneio. Que merda, hein? E aí. Enfim, eu peguei basicamente death meta. Na verdade, eu só peguei death meta. Eu peguei extremamente Mathematic era death meta. Era um death meta. E foram os únicos testes que eu joguei no torneio. Assim, não, tá? Um torneio interessante, né? Foi um torneio interessante. O Absurdo aí jogou na final com o João, que tava de mine. E assim, ele estava bem posicionado esse mine. Se for para analisar, muita gente não estava respeitando muito o mine. Então, isso foi uma parada legal na perspectiva dele, né? Só dele também. Tipo, foi legal. Eu acho que foi uma saída interessante. Tinha gente que tinha bastante saída, por exemplo, se o Cotton tivesse ganho do Rhapsody aí e tivesse ido pra final, se ele tivesse ganho no W, ele tinha ganho a final. Tipo, era 100% de win rate, porque ele ia dar eradicate, né? E não tinha como o cara parar. Era impossível. Não tinha hand trap, ele ia sempre tomar eradicate. E ele usava de main, né? Então, enfim. Às vezes essas coisas assim. Aí, pô, imagina, o Rhapsody perdeu, vai pra final, ele ganhou no W, acabou. Aí ninguém tá falando de mine nenhum, ninguém fica falando que o torneio é uma merda porque o Cotton ganhou. Então, né? Essas coisas também a gente não pode ficar muito atrelada ao que porque tem que olhar o todo, né? Às vezes um detalhe pequeno ali muda a porra toda. E aí, às vezes a percepção fica meio zoada por causa disso. Mas, enfim, foi o primeiro torneio nosso, né? Nesse formato. Foi meu primeiro SS também. Inclusive, tem aí um podcast que eu gravei, né? Além do Profile do Rhapsody, tem um podcast que eu gravei com ele aí, A Jornada do Herói, de mais de 1 hora falando sobre. Se você tiver mais interesse, dá uma olhada nesse card aí que você vai ouvir melhor sobre a saga do nosso herói nesse torneio. Então, a gente sai desse momento inicial do formato, que é simplesmente pote, seco, boom, impacto, é isso. E aí a gente tem, alguns meses depois, não tem banlist no meio do caminho, mas a gente tem o lançamento da coleção nova, né? Pelo que eu lembro, porque esse formato perdurou aí um tempo, né? Cerca de 3 meses, que é a distância de uma coleção para outra. E aí veio a nova coleção, que é a... Banlist, cara. Não tem banlist, tem banlist, pô. Em setembro. Tem a banlist do Running Toad. É verdade. A fatídica. É verdade. Que até hoje machuca meu coração lembrar disso. De fato, é verdade. Então volta tudo. Teve sim diferença aí, porque rolou a banlist, né? A última tinha sido lançada em maio, e aí veio em setembro essa banlist nova, já nesse formato que a gente tá citando. E aí, essa banlist é engraçada, né? Porque ela, além de mexer ali no que tá acontecendo, o que é muito difícil de se fazer, porque os decks que estavam muito presentes no metagame eram extremamente novos e recentes, e ao mesmo tempo você sabe que vai ter o impacto de uma coisa muito grande que vai lançar em Mama, na coleção que viriam as cartas de Shizu e os suportes novos de Tiara. Então, o que essa banlist iria fazer de fato? Eu fiquei bem confuso de me imaginar o que ela iria fazer. Eu imaginei até que eles iriam guardar essa banlist, não fazer nada, literalmente nada, e deixar pra lançar depois que o Tiara fizesse o que a gente imaginava que ele iria fazer, como sendo o Tier 0, naturalmente por causa das Shizu e as cartas novas. Mas eles lançaram a banlist, banindo a Snow finalmente, porque era uma das vertentes do Tiara jogar, né, jogando Snow pro cemitério, com Curious e tal, que era uma vertente muito diferente de Tiara que existia. E aí, no Splight, que era o deck que a gente tinha, entre aspas, pra tentar defender do que seria o próximo Tier 0, eles mexeram no Ronin, fizeram esse ban no Ronin e baniram o Nidofiber. No ACG, eles fizeram uma parada nessa passagem de bastão do Splight Tier 0 pro Tiara Tier 0, que foi banir o sapo. Eles baniram o sapo e fizeram alguma coisa com o Swap Frog, eu acho. Se eu não me engano. Acho que eles limitaram o Swap Frog, se eu não me engano. Acho que foi isso por aí mesmo que aconteceu. E aí, assim, o Tiara, né, o meta tava de pernas abertas pra ele, que já é um deck mais forte, mas aconteceram esses hits por lá. Então, o Splight meio que virou um deck anti-meta ali, sei lá, um bagulho estranho. E aqui, aconteceu isso. Ban no Ronin, ban no Nidofiber, pra poder capar o deck que poderia competir com o Tier 0, né? O que é engraçado.
O que vocês acharam dessa banlist nessa época aí? Apesar de, obviamente, aqui o Paulo e o Judeu ter vídeo no canal deles, mas enfim, acho que vale a pena dar um pitaco mais ou menos da banlist dessa época aí. Incrível. Foi a lista que não foi um monte de coisa nela, né? Era a lista que todo mundo esperava que a Mine ia ser Verdade. banida, e não foi. Essa só foi banida na próxima. E foi justamente no momento onde era o maior pico de problema da Mine desde o lançamento dela. Foi justamente nesse período anterior a isso, né? Foi onde teve aquela feature match lá do Drytron com o Mine, que passou 20 turnos, foi ridículo. Teve vários jogos nas streams do ICS com a Mine, teve o ICS Rio, que foi ganho pela Mine, enfim. Tinha memes, né, tinha memes da galera falando que a comunidade inteira tava unida pra fazer a Konami ver o Mystic Mine, porque não tinha como ignorar na próxima banlist. O Rika usava 3 Mines também, o que ganhou ali há pouco. O Exorcista que ganhou o ICS Niagara, que também foi antes dessa lista, também usava Mine. Até o deck que ganhou o Continental norte-americano, que era o Sword Soul, também usava 3 Mine. Então, tipo, todos os torneios eram com 3 Mine que estavam ganhando. Pois é, errado era eu que não usava, né? Agora... Por isso que eu não ganhei porra nenhuma. Coitado, porque eu só ficava reclamando na internet. Agora faz Eu tava querendo fazer o Cypher ser banido, Paulo, então tudo certo. Eu Agora tentei, faz né? Eu pedi tudo. Tentei o melhor que eu pude. Enfim, foi ruim pelas coisas que não foram. Eles bateram no Sprite, que até tudo bem, eu acho. Tipo assim, ter batido ali no Sprite, mas não ter feito nada com o tiro. Foi, assim, claro que eles mexeram lá no negócio, né? Não sei, mas não, mas podiam várias outras coisas sendo mexidas, né? Stunt Food, podia mexer um pouquinho ali na Rabbids, no campo, enfim, tudo coisa que a gente fala toda hora. Podia ter feito alguma coisa. Para que ainda ia ser o melhor de todos, mas né, tentar trazer essa distância do primeiro para os outros e fazer ela ficar mais curta. Não, foi isso que aconteceu. Então eu acho que essa talvez tenha sido a pior lista do ano, eu diria, em relação ao que poderia ser, o que deveria ser e o que não foi. E eu acho que também, curiosamente, acho que a parte mais engraçada é que logo depois que o Sprite tomou essa lista, que ele deu o primeiro ICS dele. É isso que eu acho um pouquinho curioso. É verdade, né? Tinha essa mística em volta do Sprite, coitado. Não tinha ganho. Qual foi o ICS do Sprite? O Trash com o Unique. Foi.